Boa tarde a todos, os amigos jornalistas, repórteres aqui presentes, cinegrafistas, fotógrafos. Eu recebi vários pedidos para entrevistas com o objetivo de falar sobre a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, ocorrida ontem à tarde, sobre a Operação Monte Carlo e a Operação Vegas. Há algum tempo, há cerca de 2 anos, foi solicitada a abertura de um processo de investigação em relação à minha pessoa por conta da Operação Monte Carlo. Há algum tempo atrás, o Procurador-Geral de Justiça, que havia solicitado ao Subprocurador de Justiça para fazer o parecer sobre o caso, já havia tomado a decisão de pedir o arquivamento desse pedido, dessa solicitação de abertura de processo de investigação. Como a decisão do Procurador-Geral de Justiça tem que ser encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público, que é formada por alguns procuradores, que são escolhidos pelos pares, este parecer do Procurador-Geral Adjunto, que é o parecer do Procurador-Geral de Justiça, foi distribuído a uma procuradora, a doutora Peternella, que na data de ontem apresentou o relatório dela, manifestando também pelo arquivamento por falta de provas e, segundo informações que tenho, esse parecer muito bem fundamentado pela procuradora foi acolhido à unanimidade dos membros do Ministério Público. Com isso, eu estou certo que a população de Goiás tem um esclarecimento definitivo de parte do MP estadual. Enquanto em outros casos o assunto foi remetido para abertura de investigação no Tribunal de Justiça, no nosso caso específico, o Ministério Público, através do seu Conselho Superior, do seu Procurador-Geral de Justiça, tomou a decisão unânime pelo arquivamento. Agora nos resta apenas aguardar a investigação do Superior Tribunal de Justiça para que esse assunto seja definitivamente encerrado, arquivado, enfim, que a população possa ter a segurança, a certeza de que o governador do Estado de Goiás, em momento algum, esteve envolvido em quaisquer uma daquelas acusações ou acerca de qualquer relacionamento com o grupo que foi investigado naquelas operações. Eu estou feliz, não é surpresa, eu já esperava por isso, li várias vezes todos os processos, não tinha dúvida de que mais dia menos dia esse assunto seria encerrado na Justiça e no Ministério Público. Felizmente, esse assunto já está resolvido aqui no Ministério Público Estadual e, na minha opinião, de uma forma bastante clara e contundente, já que, repito, esse parecer mereceu a aprovação da unanimidade dos membros do Conselho, que são independentes. Se eu já estava com a minha consciência tranquila, estou ainda mais tranquilo agora para poder iniciar com passos seguros, com a justiça feita até aqui, esse nosso próximo mandato. Também que gostaria de dizer que considero bom o fato de isso não ter acontecido na campanha eleitoral, sob pena de adversários eventualmente insinuarem que a decisão poderia ser política. Ainda bem que é uma decisão tomada por membros do Conselho do Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas de Goiás e do Brasil. E é um órgão colegiado, não é uma decisão isolada, é uma decisão compartilhada por todos os membros daquele colegiado. Então, a minha satisfação é grande, apesar do sofrimento havido no passado, depois de tantas injustiças, depois de tantas manchetes nos jornais, nas televisões. De qualquer maneira, a população goiana já havia dado por encerrado esse assunto ao confiar a mim mais um mandato de governador
E agora, com essa decisão do Conselho Superior do Ministério Público, nós temos a demonstração de que, sobre o aspecto jurídico, nada há em relação a mim naqueles episódios. Você acha que houve um certo exagero dos seus acusadores, dessa possível relação do senhor com o contraventor? Houve algum exagero de alguma parte? Não, eu não diria que houve um certo exagero, houve um total exagero, uma total irresponsabilidade na forma como as coisas foram colocadas. Se eu não tivesse muita fé em Deus, se eu não tivesse muita força de trabalho, se eu não tivesse muito apoio de companheiros, de amigos e muita determinação para trabalhar, para investir em projetos aqui no Estado, trabalhar a minha inteligência dos meus auxiliares para que a gente pudesse fazer bons projetos, viabilizar, através de boas articulações, recursos para dar vazão aos nossos projetos. Enfim, se não fosse isso, nós teríamos nos sucumbido. Felizmente, a força do trabalho foi maior, nós conseguimos, com muito trabalho, ir aos poucos superando um desgaste que durou muito tempo. Eu estava, naquela época, com uma boa aprovação no governo, estava muito animado. Tivemos uma queda muito grande na popularidade, a minha popularidade, enfim, o prestígio do governo despecou. Nós tivemos que trabalhar duramente para recuperar esse tempo gasto para explicar tantas vezes o que não precisava nem ser explicado. Afinal de contas, nunca houve qualquer tipo de envolvimento da minha parte com qualquer tipo de ilícito em relação a esse episódio ou quaisquer outros episódios. Agora, com essa decisão, fica mais do que claro. Não é uma decisão política, é uma decisão com forte embasamento jurídico. E eu não tenho dúvida de que, como o Ministério Público, o Judiciário Federal, a Alta Corte do Superior Tribunal de Justiça, também é uma corte independente de quaisquer incursões políticas, de quaisquer conotações políticas. Eu já havia dito na CPI que, quando esse assunto fosse levado ao Ministério Público, ao Judiciário, eu não tinha dúvida de que a verdade e a razão viriam à tona. E é o que aconteceu agora, e é o que eu espero acontecer proximamente no STJ. Governador, o senhor citou aí esse caso do STJ, que ele continua, né? Eu queria saber, o senhor tem notícia de como é que está lá, o senhor tem acompanhado, e também como é que o senhor vê, pode haver alguma influência dessa decisão aqui lá? Olha, eu estou tão tranquilo em relação a esse processo que corre no STJ, que é um processo de investigação, como era no Ministério Público, como estava em relação ao procedimento aberto do Ministério Público. Porque eu nunca tive qualquer envolvimento, nunca participei de qualquer ilícito à frente do governo do Estado e nem em outras atividades que já exerci. Então, a minha tranquilidade é grande, é um processo que corre com sigilo de justiça. Eu já recebi uma ou duas diligências do STJ, imediatamente apresentei as respostas, foram poucas as perguntas, enfim, e em relação ao que me foi solicitado, eu encaminhei rapidamente. Agora, eu espero apenas a decisão do relator, eu tenho certeza será uma relação isenta. E, é claro, a decisão da própria Corte, que vai julgar essa investigação que foi aberta. Acho que há uma tendência de que essa decisão do Ministério Público goiano possa ter alguma repercussão lá. Afinal de contas, é uma decisão colegiada, unânime, com certeza. Eu não posso aqui adiantar detalhes, eu não conheço a decisão, até porque ela é uma decisão sigilosa. Já solicitei ao meu advogado que peça esse relatório, mas, de qualquer maneira, eu não posso, inclusive, passá-lo à imprensa, mas eu tenho certeza que é uma decisão fortemente fundamentada. E, se é uma decisão bem fundamentada, com certeza essa decisão será requisitada
pelo ministro relator no STJ. E eu não tenho dúvida de que essa decisão aqui terá influência, sim, jurídica em relação ao conjunto do processo. Mas o senhor pode usar essa decisão, esse parecer do Ministério Público, para futuras ações e indenizações que o senhor possa promover, uma vez que foi um período que o senhor sofreu muita crítica, muito calúnia dos adversários? Olha, eu não penso nisso, eu prefiro virar essa página. Claro, meus advogados vão avaliar se há alguma ofensa muito grave à minha honra, à minha reputação. Se houver alguma coisa muito grave que exija, ou que venha exigir algum processo reparatório, pode ser que eu tome essa decisão. Mas pela minha índole, pela minha história, pelo meu passado, a minha tendência é dar esse assunto por superado, virar essa página, e esperando que a imprensa, que tantas vezes divulgou esse episódio, possa agora fazer a justa reparação. É o que eu espero, que toda a sociedade possa ter conhecimento dessa decisão e que toda a sociedade possa ter também a segurança de que fui e agora estou inocentado através dessa decisão do Ministério Público Estadual, aguardando apenas a última decisão, que será a decisão do STJ. Governador, o senhor acha que a proporção de uma absolvição é a mesma que teve quando o senhor foi acusado, né, por várias pessoas, por vários veículos de comunicação? De que maneira o senhor espera que essa retratação tenha a mesma proporção? Olha, infelizmente no Brasil isso não ocorre. Acho que também em outras partes do mundo. A desproporcionalidade em relação aos fatos acusatórios é imensamente maior do que a defesa quando a gente é inocentado no processo. Lamentavelmente isso ocorre. Tem veículos que divulgaram dezenas de vezes, centenas de vezes, em capas de jornais esse episódio, e muitas vezes um episódio como esse vai para um canto de página, uma página dentro dos jornais, ou uma chamada na primeira página pequena, enfim, as muitas, dezenas, centenas de capas de jornais daqui e de fora, durante a acusação, dão lugar agora, infelizmente, a pequenas notícias. Eu espero que, nesse caso, tenho esperança de que a justiça seja feita também pelos órgãos de imprensa que são isentos, que são sérios e que, com certeza, vão agora também dar dimensão ao fato de que o Ministério Público tomou uma decisão francamente favorável a mim, do ponto de vista jurídico, pela absoluta ausência de provas. O fato do senhor ter sido colocado num processo em que outros governadores, como Brasília, o do Rio de Janeiro, foi retirado em Brasília, por exemplo, na Câmara. O senhor vê, pelo fato de o senhor ser do PSDB, como houve também em todo esse processo, em todo esse estardalhaço, uma perseguição política? Olha, não há nenhuma dúvida de que a CPI instalada no Congresso foi um ato de vendetta política, praticada pelo ex-presidente da República. Todo mundo sabe disso. Eu nunca sofri um ato tão grande de perseguição como nesse episódio. Muitos setores da imprensa foram obrigados a divulgar, porque os vazamentos pelas metades, as informações eram enormes. Mas o que importa é que eu tive força, fé, coragem, determinação, discernimento para poder me defender, para poder contra-argumentar. E hoje chego aqui depois de uma vitória que, na minha opinião, já foi a resposta da população a todo esse episódio, depois de um grande trabalho nosso à frente do governo, que não deixou de ser outra resposta, e agora uma resposta que, na minha opinião, é absolutamente contundente. Se há uma instituição no Brasil que é respeitada por seus atos, por suas decisões, essa instituição é o Ministério Público. E eu estou absolutamente tranquilo, mais do que nunca, feliz, porque a justiça começa a ser feita em relação à minha pessoa nesse episódio. Uma dúvida pontual. Lá em Brasília, o senhor protocolou um pedido para ser investigado. Aqui, foi esse processo que a gente não conhece tanto, ele foi esse também ou foi o... Não. Aqui, quem solicitou a abertura do processo de investigação, do procedimento de investigação, foi o promotor Fernando Krebs,
e uma outra pessoa, um outro popular, não sei qual o nome, que também tomou... Uma ação popular. Uma ação popular e, no caso, o promotor Fernando Krebs. Quer dizer, essa decisão diz respeito a uma provocação que foi feita dentro do Ministério Público, por um membro do Ministério Público e por terceiros, por iniciativa popular. Em relação à repercussão que teve o uso político disso pela oposição, inclusive durante a campanha agora de 2014, o senhor diz que isso vai acabar e a análise que o senhor faz desse uso político? Olha, eu acho que fica irrefutável uma decisão como essa. Quaisquer que sejam as críticas ou os ataques daqui para frente, eles serão contra a decisão que já foi tomada pelo Ministério Público. Agora, é claro que se continuarem com acusações levianas, ou se outras acusações no passado tenham sido muito graves por parte de políticos da oposição, eu vou, nesse caso, em se tratando de uma ação política, eu vou, com certeza, tomar a iniciativa de entrar com ação reparatória, com ação indenizatória. Em relação à reforma administrativa, a apresentação até sexta-feira, como é que está a elaboração do projeto? Nós estamos concluindo hoje, possivelmente, o projeto. Agora nós estamos na fase de elaboração, analisando todos os critérios e todos os limites, todas as questões jurídicas, legais, de técnica legislativa, para a gente concluir o projeto e para que ele seja enviado à Assembleia. Provavelmente, na quinta-feira, já possamos entregá-lo à Assembleia. Todas as medidas, todas as decisões já foram tomadas em relação ao desdobramento da primeira reforma. Dá para adiantar mais alguma? O senhor falou na semana passada do corte das gerências, superintendências, o que mais que a gente pode esperar? Eu vou adiantar uma decisão que eu tomei agora, dentre outras. A AGECOM deixará de existir, nós vamos criar uma superintendência executiva vinculada aqui ao governo, à administração direta, ao gabinete do governador, que terá uma pessoa responsável pela política de comunicação do governo, que ficará aqui no centro administrativo, no Palácio Pedro Ludovico. Nós vamos, no lugar da AGECOM, nós vamos criar a Agência Brasil Central, que será uma agência absolutamente enxuta, com apenas o presidente e um diretor, e essa agência cuidará exclusivamente dos assuntos relacionados à Televisão Brasil Central, Rádio Brasil Central e Gráfica do Estado. E lá, no lugar onde funciona hoje a AGECOM, ficará apenas os assuntos relacionados à TV, rádio e imprensa do Estado, gráfica do Estado. Não haverá mais essa vinculação entre o marketing, a política de comunicação oficial com os veículos de comunicação do Estado. Esse é o início do processo de terceirização da AGECOM? Não foi pensado isso ainda não. Eu apenas quero separar uma coisa da outra. Acho que esse modelo de juntar as duas coisas está superado. Nós acabamos criando uma estrutura grande lá. O que eu quero agora é trazer toda a parte, o Conselho de Comunicação e toda a parte relacionada à divulgação do governo para cá, para o Palácio Pedro Ludovico, e lá vai ficar apenas os órgãos ligados à TV, rádio e gráfica. E essa estrutura vai ser reduzida também ou vai continuar mais ou menos igual essa que vem para cá? Muito reduzido, só um cargo de superintendente. Na verdade, os cargos setoriais, as políticas setoriais serão denominados de superintendente executivo. No caso, meio ambiente, superintendente executivo de meio ambiente, ele vai cuidar de toda a formulação e execução da política do meio ambiente. O da infraestrutura vai cuidar da parte de infraestrutura. No caso da comunicação oficial, nós vamos ter um cargo, isso não tem nada a ver com o gabinete de imprensa do governador, mas haverá um superintendente executivo que vai cuidar da formulação das políticas de comunicação oficial, de mídia do governo do Estado. Eu julguei que já era chegada a hora de nós reduzirmos essa estrutura, temos uma estrutura bastante pequena, para que a gente possa tratar das questões relacionadas à publicidade oficial aqui numa estrutura menor e desvinculada do sistema Brasil Central. No andamento da reforma administrativa,
uma expectativa também da nomeação dos novos secretários. Como é que está o andamento dessa questão? O senhor pretende fazer esse anúncio quando? A partir do dia 20 de dezembro, pode ser que eu comece a anunciar um outro nome. Mas a minha vontade mesmo é fazer o anúncio global no dia 30 ou no dia 31 de dezembro. A Assembleia fez uma pequena mudança, que seria um nome de agricultura naquela pasta maior. O senhor vai tratar isso? Nós vamos fazer uma emenda de redação que irá agora, durante a segunda fase da reforma, já que houve essa alteração lá, a sugestão que eu dei aos redatores é que a gente tenha uma denominação agricultura, indústria e comércio exterior, ciência e tecnologia. Governador, o senhor se encontrou hoje com o prefeito Paulo Garcia aqui no Palácio. Como é que foi essa conversa? Vocês estão já se aproximando? Foi uma conversa bastante cordial, as eleições já passaram. Ele não vai ser candidato à reeleição, eu também não vou. Acho que o bom senso, e eu já quis isso muitas vezes, falei várias vezes com ele sobre isso, mas ele tinha, por certo, suas dificuldades, em função das vinculações que sempre teve, mas acho que hoje o ambiente é outro. Tivemos um encontro bastante tranquilo, bastante fraternal, e todas as conversas que fizemos foram no sentido de criar uma agenda conjunta para Goiânia, por Goiânia. Nós tratamos do acesso ao novo terminal do aeroporto, tratamos da construção de 4 viadutos